Péricles Ferreira de França, mais conhecido como Pepe Maravilha, natural de São Paulo, criado no Jardim São Jorge, zona leste da capital. Em 2003, após ser demitido de uma repartição pública por causa de boatos sobre sua sexualidade, foi abandonado pela esposa e impedido de ver o filho. Péricles se viu sozinho, sem renda e sendo alvo de descriminalização. Meio afeminado, vaidoso e rejeitado por todos, foi espancado numa viela por um grupo de adolescentes, o mesmo lugar onde ele tentava reconstruir a vida cortando o cabelo. Meses depois, Mateuzinho, seu filho, morreu durante uma crise respiratória. Naquela noite, algo morreu com o pai. E no lugar de Péricles, nasceu Pepe Maravilha, um homem que durante um ano arquitetou, sozinho, a retaliação mais metódica já registrada no submundo de São Paulo. 13 mortos. Nenhuma prova direta, nenhuma testemunha com coragem de falar. Antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário dizendo de onde você é e que horas são aí. E não esqueça de clicar no gostei. Quando ele desceu do Palio Prata, salto-agulha fincado no asfalto quente da Viela 17, ninguém ousou soltar uma palavra. O blazer branco alinhado destoava da paisagem de muros pichados e fios embolados. O revólver cromado reluzia sob a barra do paletó, mas era o olhar que pesava mais. Um olhar sem pressa, sem pressentimento, sem retorno. A molecada que cresceu ouvindo história de chefe que sumia com o dedo, aprendeu naquele instante que poder não grita. E ali, parado no meio da viela, o tal do Pepe Maravilha só respirava. Olhava para o alto como quem procurava alguém, ou como quem dizia, cheguei, agora desce. Na boca da favela, os mais novos perguntavam baixinho, é verdade que ele usava salto desde moleque? Diz que ele veio da Bahia, né? O irmão dele era da polícia? Mas os mais velhos só abaixavam os olhos, porque quem conhecia a quebrada desde os anos 90 sabia que aquele ali não caiu de paraquedas. Ele voltou, e voltou com o nome que tentaram usar para matar ele. Agora, virava assinatura. Antes de ser Pepe Maravilha, ele era só o Péricles. Péricles Ferreira de França. Nascido em 1971, criado nos corredores abafados de uma casa geminada no Jardim São Jorge, zona leste de São Paulo. Filho único de um homem que só sabia educar com grito e tapa, e de uma mulher que morreu cedo demais para impedir. Na infância, ele já destoava. Enquanto os outros batiam bola, ele ficava olhando. Quando a rua virava palco de rinha de galo ou disputa de cerol, ele inventava fantasia com os lençóis da mãe. Sofreu muito. De apelido em apelido, foi virando silêncio. Na escola, era o último a ser escolhido no time. Em casa, era o primeiro a apanhar por andar rebolando. Com 10 anos, já sabia o que era ser trancado no banheiro por falar fino. Com 13, tentaram corrigir ele na marra. E não foi só uma vez, mas ele aprendeu a esconder. Aprendeu a mentir com a postura, a endurecer o rosto, a viver pela metade. Foi aos 18 que conheceu a única mulher que o aceitou inteiro, Patrícia. Filha de uma vizinha, dividia o mesmo tédio de bairro e a mesma vontade de escapar. Casaram cedo. Tiveram um filho, o Mateuzinho. Por um tempo, parecia que tudo ia dar certo. Péricles arrumou emprego como atendente numa repartição pública do Tatuapé. Batia ponto, vestia camisa social, tomava café com os colegas. Disfarçava tão bem que quase acreditava. Mas a máscara pesa, e toda máscara, uma hora, cai. A tragédia começou com uma montagem. Uma foto adulterada, espalhada por e-mail entre os colegas. Uma gozação que virou humilhação pública. Numa tarde qualquer, Péricles entrou na sala e ouviu o apelido pela primeira vez. Olha lá o Pepe Maravilha. Risos abafados, zombarias veladas e um vídeo que circulou como praga. Quando ele descobriu, já era tarde. Foi chamado pela chefia, afastado do cargo e semanas depois, demitido. A justificativa era conduta inadequada, mas o motivo real era outro. Era puro preconceito. Patrícia, pressionada por vizinhos, pegou o Mateuzinho e voltou para a casa da mãe. Não houve briga, só silêncio. Péricles se viu sozinho, sem trampo, sem família, sem chão. Durante meses, vagou pelas ruas tentando recolher os cacos. Foi morar num quartinho de fundos na Vila das Almas. Pagava o aluguel como dava, catando reciclável, fazendo bico de cabeleireiro num salão que funcionava nos fundos de um boteco. O dono, seu Armando,
dizia. Você corta bem, rapaz, mas teu olho tá pesado. O peso tinha nome. Era o filho que ele não via, a vergonha que sentia, a raiva que engolia. Mas a gota veio numa noite de julho. Estava voltando do trampo com uma sacola de pão e refrigerante quando um grupo de adolescentes, moleques da própria quebrada, cercou ele na viela. Ô, maravilha! Faz uma pose aí pra nós. Mostra o salto, chefia. Vai descer no palco da vergonha. E começaram a bater. Chute, soco, riso. Foi coisa de segundos, mas suficiente para deslocar a mandíbula e rasgar o couro da alma. Quando acordou, estava na calçada, sem sacola, sem dignidade, com a certeza de que o mundo queria ver ele enterrado. Ali, deitado no concreto frio, com a bochecha inchada e o sangue seco no canto da boca, ele fez o que ninguém esperava. Começou a sorrir. Não foi riso de desespero, foi promessa. Sumiu por quase um ano. Ninguém mais viu. Uns diziam que ele tinha morrido. Outros, que entrou para alguma milícia do centro, que foi acolhido num lugar onde bicha virava monstro. A verdade é que Péricles desapareceu, mas Pepe estava nascendo. Quando voltou, ninguém reconheceu. Corte de cabelo na régua, barba desenhada, roupa alinhada, olhar que atravessava, voz pausada, sem tremor, e uma frieza no jeito de andar que não se aprende em curso de coach. A primeira aparição foi no bar do Valdo, no fim da Viela 14. Pediu um café, sentou, cruzou as pernas e ficou ali, observando, medindo quem ainda ria. O moleque que o espancou meses antes entrou no bar para comprar cigarro. Travou quando viu. Pepe apenas olhou, sorriu e disse: Cuidado com o que você ri. Às vezes a piada volta. Naquela noite, a moto do moleque pegou fogo, sem testemunha, sem suspeito. Mas todo mundo sabia. A segunda visita foi no salão onde ele cortava cabelo. Bateu na porta. Seu Armando, surpreso, abriu. Pensei que tinha sumido. Tava juntando os cacos, seu Armando. Agora, vim montar meu próprio espelho. E montou. Em 3 semanas, abriu um salão próprio. Só cortava cabelo de gente da quebrada. Mas o que ele realmente fazia era ouvir. Escutava quem devia para quem batia em mulher, quem dava perdido na própria mãe, quem se achava dono da rua. Anotava. Mentalmente, mas anotava. Enquanto o salão crescia, Pepe virou referência. Não pela tesoura, mas pelo silêncio, pela presença, pela forma como os caras mais pesados começaram a cumprimentar ele com respeito. E quando perguntavam: Você tá no corre, Pepe? Ele só respondia: Não, eu sou o fim dele. Em 2003, a quebrada viveu um vendaval. Em apenas 2 dias, 13 pessoas ligadas direta ou indiretamente ao passado de Péricles foram apagadas do mapa, de maneiras diferentes. Algumas sumiram, outras foram achadas com um bilhete simples no bolso. Não se ri de um homem que já perdeu tudo. A polícia tentou entender. A imprensa tentou encaixar na narrativa, mas ninguém conseguia explicar como um homem sozinho, sem passado criminal, sem ligação com facção nenhuma, conseguiu arquitetar uma série de ações tão cirúrgicas, tão coordenadas, tão silenciosas. Só quem viveu de perto sabia. Aquilo não era vingança, era justiça na cabeça dele. Era a conta sendo paga, com juros, por todos os anos que fizeram ele engolir o próprio nome. No dia seguinte ao último corpo, Pepe apareceu na laje da Viela 17. Blazer branco, salto preto, olhar fixo. E ali, diante de uma quebrada que aprendeu a temer antes de julgar, ele falou pela primeira vez: Eu não queria mandar em nada, só queria que ninguém mais me pisasse. E foi embora, sem pressa, como quem sabia que o trono dele já estava montado. Mas foi só o começo. Quem via o salão que o Pepe abriu na Viela 11 achava que era só mais um espaço de corte, com espelho rachado, cadeira giratória e cheiro de pinho-sol barato. Mas ali dentro não se aparava só cabelo. Se reorganizava o poder. O nome era simples: Espelho Meu, uma brincadeira debochada que escondia algo muito mais sério. O salão virou ponto de escuta, ponto de observação. Enquanto passava a navalha, Pepe ouvia e memorizava. Quem bateu na mulher do Marquinhos? O Evandro do Gás está vendendo fiado para um pessoal estranho? A milícia do Campo Largo quer pegar a vila? Ele não precisava ameaçar ninguém. Só perguntava e anotava mentalmente.
A transformação dele foi metódica e começou no corpo. Treino cedo no quintal dos fundos, flexão, agachamento, corda, alimentação rígida, cirurgias discretas que ninguém comentava, mas todos notavam. Aos poucos, o rosto suavizou, a pele ganhou brilho, a postura se refinou. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar. Não era mais o olhar do menino agredido, era de quem decidiu que não ia mais pedir espaço. Na quebrada, diziam que ele era vaidoso demais. Outros diziam que era vaidoso do jeito certo, porque cada espelho que ele olhava era como se encarasse todos que riram dele antes. E agora, ele era quem ria por último. O primeiro aviso sério de que Pepe não era mais um qualquer veio numa madrugada abafada de setembro. 2 irmãos da região do Morro do Sapo tentaram abrir um ponto de vendas na Viela 13, território neutro até então. Chegaram de moto, plantaram 2 vapores com mochila e começaram o plantão. Às 3h22 da manhã, os 2 desapareceram. Às 7h, só se achou a moto, com uma fita preta enrolada no guidão. Ninguém viu, ninguém ouviu. Mas o recado foi entendido. Aqui não. A quebrada começou a mudar. Donos de ponto procuravam ele para avisar antes de qualquer movimentação. Mães de família pediam para ele falar com o menino que estava se perdendo. Até a tia do centro espírita descia para entregar marmita no salão, dizendo que o moço bonito protege o pedaço. Pepe nunca se intitulou chefe, mas não precisava. Chefe é quem a quebrada ouve em silêncio. Entre um corte e outro, surgia um passado que ele guardava com cuidado. Histórias soltas, ditas sem muita emoção, como quem fala de um filme que assistiu sozinho. Mateuzinho tinha asma, mas gostava de correr. Patrícia fazia um arroz com alho que ninguém mais soube repetir. Meu pai uma vez me trancou no banheiro por 2 dias. Disse que era cura, mas o tom nunca era de pena, era constatação. Como quem sabe que a dor, quando não mata, ensina a mirar. O que poucos sabiam é que Pepe mantinha um caderno, um só, com capa vermelha, escondido numa caixa de sapato no fundo falso do salão. Ali, nomes, datas, dívidas morais, coisas que ninguém pagou, mas ele nunca esqueceu. Certo dia, o Boca, um ex-parceiro de trampo da repartição, apareceu no salão, engolindo seco, suado, pedia corte, mas não era por estética, era por medo. Pepe, nem sei se cê lembra de mim. Claro que lembro. Cê que imprimia as piadas sobre mim, né? Silêncio. A gente era moleque. Vacilei feio. Pepe apenas apontou para a cadeira. Cortou o cabelo do homem inteiro. Passou loção. Aparou as laterais. Fez até a sobrancelha. Quando terminou, olhou pelo espelho e disse: "Pode ir. Tá bonito. Só não volta." Boca saiu tremendo. Nunca mais apareceu. Dias depois, se mudou da Zona Leste. Aquilo se espalhou mais rápido que qualquer postagem. Pepe não precisava levantar a mão. O medo dele era outro. Era o medo de alguém que não esquece. A Vila das Almas virou território dele, não por domínio, mas por respeito. Nenhuma biqueira funcionava sem ele saber. Nenhuma dívida grande era cobrada sem ele avaliar. Os soldados mais velhos, sem facção definida, passaram a protegê-lo. Diziam: "Esse aí não usa fuzil, usa memória." E era verdade. Pepe passou a andar com 2 homens só, Negueba e Sila. O primeiro era ex-motorista de transporte alternativo, bom de fuga e de volante. O segundo, ex-detento que encontrou propósito ao lado de alguém que falava olhando no olho. Eram leais, fiéis, mas sabiam que quem decidia era ele. Com o tempo, o salão virou mais que base, virou confessionário. Um dia, uma mãe entrou desesperada. O filho, de 15, tinha entrado num corre errado, levado droga de facção rival e estava jurado. "Pepe, salva ele, por favor." Ele ouviu. Mandou chamar o menino. Quando o garoto chegou, tremendo, Pepe o sentou na cadeira, botou a capa e começou a cortar o cabelo dele devagar, como quem tira a sujeira da alma. "Cê tá com medo, né?" "Tô." "Então escuta, medo a gente sente quando tem algo a perder. E cê ainda tem. Quer jogar tudo fora? Ou quer viver para ver tua mãe sorrir de novo?" O menino chorou. Na semana seguinte, estava no salão varrendo o cabelo, ganhando marmita. O corre dele agora era outro, mas toda a paz controlada carrega uma conta. Um boato começou a circular. Um dos homens ligados à velha facção da Zona Norte queria derrubar Pepe. Diziam que o viado da quebrada estava atrapalhando os negócios. Diziam
Diziam que tinha que limpar o morro. Pepe soube e respondeu como sempre, com frieza. Foi até o centro da vila. Mandou montar uma barraca de pastel. Ficou lá, sentado, comendo, olhando o movimento, sozinho, sem proteção. Quem passou, viu e entendeu o recado. Eu não corro. O tal rival nunca apareceu, mas sumiu da cidade uma semana depois. Por dentro, Pepe carregava fogo, não pelo que ainda podia acontecer, mas pelo que já tinha sido feito. Não havia noite que dormisse sem ver o rosto do Mateuzinho, ou da Patrícia chorando, levando o menino embora, ou dele mesmo, deitado na calçada, cuspindo sangue e vergonha. Mas agora era outro tempo. Agora, quem escutava o salto dele bater no chão sabia, o jogo virou, e ele era o último a rir. Ninguém na quebrada sabia da existência daquele caderno. Nem Negueba, nem Silas, nem mesmo seu Armando, que viu Pepe nascer para o mundo de novo, lá do fundo do salão. O caderno não ficava em cofre, nem enterrado. Era guardado num lugar simples, dentro de uma caixa de sapato, no fundo de um armário, atrás dos mantos que ele usava quando o dia pedia respeito. Tinha capa vermelha, couro gasto nas beiradas e cheiro de mofo com algo mais. Talvez o próprio tempo impregnado ali. Era pequeno, de bolso, mas pesado, porque carregava mais que tinta. Carregava memória. E memória, no mundo do Pepe, era sentença. Começou a escrever depois da surra. A surra que levou na viela. Quando caiu no chão, mais do que a dor nos ossos, o que ficou foi o eco dos risos. O som daqueles moleques zombando, como o mundo todo já tinha feito. Naquela madrugada, ele não dormiu. Ficou encarando o teto de zinco do quartinho alugado. Na mão, uma caneta azul que achou no bolso da bermuda. Pegou um caderno velho de Mateuzinho, arrancou as páginas de desenho e começou. Dia 1. Eles riram. Depois disso, não parou mais. Cada página era um registro, mas não era diário. Era dossiê emocional, uma cartografia da dor, um mapa de quem deveria pagar. E por quê? Boca divulgou montagem. Disse que era brincadeira. Riu enquanto eu era demitido. Kleber do Sapo bateu com garrafa. Disse que queria me ensinar a virar homem. Marquinhos, ex-patrão, disse para eu procurar tratamento. Não era só gente da rua. Tinha nome de pastor, de professora, de parente, até da própria mãe de Patrícia. Mas o caderno não trazia ódio, trazia frieza. Cada nome com detalhes. Onde mora, rotina, quem são os aliados, quem deve a quem. Era como se ele estudasse cada um como um jogador de xadrez estuda o adversário. Movimento por movimento. Mas nem tudo era vingança. Algumas páginas falavam de pessoas que ele queria proteger, que ele sabia que o mundo podia moer do mesmo jeito que moeram ele. Jéssica, 14 anos, cortada da escola. Mãe sumida. Pode se perder. Seu Armando. Único que me chamou de filho. Leal. Nunca debochou. Mateuzinho, 1990 a 1999. Respirava mal, mas sorria bonito. Essas páginas não tinham plano. Só lembrança. Só saudade. Às vezes, uma oração. Pepe relia o caderno como quem revisa um roteiro. A cada semana, atualizava. Dava um risco em nome de quem já tinha saído de cena, por escolha própria ou por decisão dele. Colocava uma estrela ao lado de quem mostrava mudança e circulava aqueles que viravam prioridade, mas ninguém sabia disso. Até o dia em que o caderno quase caiu na mão errada. Foi numa tarde quente, quando o salão estava cheio. Corte, som no rádio, conversa solta. Pepe tinha deixado a caixa de sapato em cima do armário para limpar o fundo. Alguém bateu forte a porta dos fundos. Vento ou acaso, e a caixa caiu. O caderno rolou no chão, parando aos pés de Silas. Ele olhou, pegou, ia abrir. Não, foi só uma palavra, mas dita com um peso que calou o salão. Silas olhou nos olhos dele, entendeu, entregou de volta. Isso é teu, e tem coisa que nem lealdade atravessa. Pepe pegou o caderno, guardou de novo, mas naquela noite queimou o armário. Construiu outro, de concreto. Escondeu um compartimento atrás de uma parede falsa. Só ele sabia abrir. Só ele sabia por quê. Algumas páginas do caderno eram diferentes. Trazem palavras riscadas, manchas, como se tivessem sido escritas com a mão tremendo. Numa delas, só se lia: Patrícia não me olhou no enterro, nem uma vez. Na de baixo, se Mateuzinho tivesse vivido, teria 13 hoje, a idade de quem me bateu. Esses registros não tinham alvo, só ferida aberta. Mas era dali que ele tirava força, não da raiva, da memória. Porque o mundo esquecia fácil. Ele não. Foi por causa do caderno que ele começou a agir diferente. Não com pressa, com precisão. Os nomes iam sendo
sendo riscados. Não por força, mas por inteligência. Um perdeu o cargo por denúncia anônima, com provas que só alguém muito atento saberia reunir. Outro foi flagrado com substância ilícita após uma denúncia anônima. Um terceiro simplesmente sumiu da quebrada depois que um vídeo dele foi parar na internet. Mas PP nunca dizia que foi ele, nunca se gabava, só riscava o nome, virava a página e seguia. Um dia, Negueba entrou no salão e perguntou: "Patrão, se você já riscou quase todos, por que ainda não parou?" PP respondeu olhando pelo espelho: "Porque ainda tem eu no caderno." Negueba não entendeu, mas Silas, do canto, murmurou: "A pior dívida é com a gente mesmo." Era verdade. O maior nome naquele caderno era o dele, escrito na capa interna, com letra grande: Péricles Ferreira de França. Traiu a si mesmo por silêncio. Agora responde com barulho. Toda vez que pensava em parar, lia essa frase. Lembrava do menino que ele foi, do homem que teve que engolir a própria existência, do pai que perdeu o único filho por covardia social. Não dava para parar. Ainda não. E então, um nome novo surgiu no caderno. Um nome que não estava nos antigos. Detetive Milton, 2ª DP, Belém. Investigando os 13. PP soube por fontes. Gente do próprio sistema. Milton era experiente, desconfiado, obsessivo, tinha ligado os pontos. Sabia que havia um cérebro por trás da onda de acertos na Vila das Almas. Não tinha provas, mas tinha intuição. PP não se assustou, só anotou. Mas ali começou o próximo ciclo, porque o caderno agora não era só sobre passado, era guerra anunciada. Na última página, com caligrafia firme, ele escreveu: "Quando o mundo me esqueceu, eu virei memória. Agora vou virar história." Fechou o caderno, trancou no novo armário, passou a mão no cabelo, ajustou o blazer e desceu a viela com o salto marcando o compasso. A quebrada não sabia, mas uma nova lista estava em formação. E dessa vez, não ia ter riscado, ia ter ponto final. Ele detestava carnaval. Não era por moralismo, nem por religião. Era por trauma. Milton Ribeiro, 54 anos, detetive da 2ª DP do Belém, perdeu o irmão mais novo em pleno bloco de rua, anos atrás. Um atropelamento idiota, causado por um motorista bêbado que fugiu e nunca foi preso. Desde então, enquanto o país inteiro se pintava de glitter e sorrisos, Milton se trancava na delegacia, camisa social desbotada, bigode grosso, olhar cansado de quem já viu mais corpo do que comemoração. Era metódico, ranzinza, o tipo de policial que não tirava selfie com a farda, nem participava de mesa redonda sobre segurança pública. Mas, quando algo não batia, ele sentia. E quando sentia, não largava. Na manhã do dia 17 de maio de 2003, o telefone tocou cedo. Doutor, mais um. Viela, 13. Mesma assinatura. Milton soltou um suspiro. Fez café sem açúcar. Pegou o caderno de anotações e desceu. Era o 4º caso em menos de uma semana. Todos na mesma região. Todos homens entre 30 e 50 anos. Todos com ligação, mesmo que distante, com um nome que aparecia com frequência nos relatórios internos. Péricles Ferreira de França. Vulgo PP Maravilha. Na mesa da delegacia, ninguém levava esse apelido a sério. "É aquele do salto? Você tá dizendo que a bicha virou justiceira?" Milton não ria, porque ele sabia. Quem debocha demais, perde o rastro. Ele começou a montar o quebra-cabeça. Péricles, ex-funcionário público, demitido por escândalo interno, acusado informalmente de comportamento inadequado, mas sem nenhuma prova concreta. Sumiu por um tempo, voltou diferente, e desde então, a quebrada mudou. Milton pediu os registros escolares do filho de Péricles. Viu a data da morte. Causa: ataque respiratório, sem atendimento imediato. Situação familiar instável. Testemunhas relatavam gritos, separação e um pai ausente por força da vergonha social. O detetive montou uma linha do tempo e percebeu o mais importante: os mortos não eram aleatórios. Nenhum deles era inocente no papel, mas também nenhum era criminoso assumido. Eram personagens de fundo na tragédia pessoal de um homem que, aos poucos, transformava a dor em retaliação. Milton era obcecado por motivação. Ele sabia que a maioria dos crimes nasciam do caos. Briga, impulso, emoção. Mas aquele caso não. Aquilo era método. Alguém estava marcando, anotando, cumprindo uma lista. E quem faz isso tem um caderno. Na primeira tentativa de abordagem, Milton quase perdeu a calma. Foi até o salão disfarçado de cliente. Sentou na cadeira, pediu um corte
social. Pepe não demonstrou surpresa, nem tensão. Tá quente hoje, né? Calor da cidade e do passado. Milton observava, analisava os gestos, os olhares. Mas Pepe era gelado. Cada movimento tinha ensaio, cada silêncio, intenção. Você é da onde? De onde quiser que eu seja, moço. Já ouvi falar de você. Muita gente aqui respeita e teme. Pepe parou o corte por um segundo. Sorriu pelo espelho. Quem teme é porque tem culpa. Eu só corto o cabelo. Milton não insistiu, mas anotou cada palavra. Saiu do salão com a certeza. Aquele homem sabia de tudo o que estava acontecendo. E talvez estivesse no centro de tudo. Nos dias seguintes, Milton começou a vasculhar os arredores. Entrevistou mães, comerciantes, velhos esquecidos na calçada e percebeu algo estranho. Ninguém falava mal de Pepe, ninguém o acusava diretamente, mas também ninguém ria dele. Ele ajudou meu neto, falou com o meu menino quando ninguém mais falava. O salão dele é o único lugar onde a gente sente que o mundo pode melhorar, nem que seja por meia hora. Milton estranhava aquilo, porque sabia que todo poder, um dia, exige pagamento. Mas ali parecia haver algo além, algo mais profundo. Era como se a quebrada, pela primeira vez, tivesse encontrado alguém que entendia a dor dela e que devolvia com juros tudo que o sistema nunca deu. Uma noite, Milton foi visitar um antigo informante, Décio, ex-vapor, hoje entregador de gás. Décio era a ponte entre as duas realidades. Falava com todo mundo, mas devia favores à polícia. Você quer saber do Pepe? Quero saber do que ninguém fala, do que ele faz quando o salão fecha. Décio hesitou. Bebeu um gole da cachaça que escondia numa garrafinha térmica. Ele não manda matar, ele organiza. Organiza o quê? A dívida, a cobrança, a justiça na cabeça dele. Milton anotou. Você viu ele fazer algo? Não, mas vi gente que sumiu depois de falar demais, gente que debochou e hoje nem se encontra o nome na parede. Tem alguém que saiba mais? Décio olhou em volta, cochichou. Negueba e Silas, mas esses só falam com ele e morrem por ele. Milton começou a seguir os dois discretamente. Observava os trajetos, os horários, as conversas, nada fora do padrão. Mas num sábado à noite, viu algo que o fez parar. Silas, sozinho, saiu do salão com uma caixa pequena de papelão. Foi até um galpão abandonado na beira da linha do trem. Lá, entrou. Ficou exatos 5 minutos e saiu sem a caixa. Milton esperou a saída dele, invadiu o galpão, vasculhou e, no fundo, entre tijolos soltos, achou a caixa. Dentro, fotos, recortes de jornal e um papel com uma lista de nomes, alguns já arriscados. No topo da lista, dívidas abertas. No fim, Milton, observando demais. O detetive congelou. Pela primeira vez, percebeu que estava dentro da história, que era parte daquilo que ele caçava, que já tinha sido anotado, talvez julgado. Saiu do galpão devagar, sem mostrar nada para ninguém. Guardou a caixa e, naquele dia, faltou ao plantão. Passou a noite encarando o espelho, pensando no irmão, pensando em quantas vezes ele mesmo virou o rosto para quem pedia socorro com o olhar, pensando se, talvez, Pepe estivesse fazendo o que ninguém mais teve coragem. Mas justiça feita com a mão errada ainda é justiça? Ou é só outra forma de desgraça? No dia seguinte, Milton voltou ao salão. Dessa vez, não fingiu ser cliente. Entrou, tirou o distintivo do bolso e colocou sobre a bancada. A gente precisa conversar. Pepe, sem surpresa, apenas sentou. Ofereceu café e disse: Você não tá aqui para me prender. Ainda não tem motivo. Tá aqui porque, lá no fundo, você quer entender. Milton concordou com um aceno. E você vai me dizer por quê? Pepe olhou para o espelho, mas falou como se encarasse o passado. Porque tudo que é varrido para debaixo do tapete, um dia vira bomba, e eu sou só o estopim. O resto foi o mundo quem acendeu. Silêncio. Milton guardou o distintivo, levantou e, antes de sair, deixou um aviso. Tô te observando, e se um inocente cair, eu vou ser o primeiro a chegar. Pepe sorriu. Então você vai chegar cedo, porque inocente aqui não sobra. E assim começou o jogo de espelhos. Um tentando impedir o próximo nome da lista, outro riscando mais um por vez. A primeira vez que o sangue manchou o espelho do salão, Pepe não disse uma palavra. Era quarta-feira, final de tarde. O sol rasgava as frestas da cortina como navalha. O salão estava quase fechando. Silas limpava a cadeira do fundo. Negueba contava os trocos da gaveta. E Pepe, encostado na porta, observava o fim do dia como quem esperava algo. E ele esperava, porque tinha recebido o recado. No dia anterior, deixaram um envelope embaixo da porta. Dentro,
uma foto. A fachada do salão. E rabiscado com um marcador preto, em letras tortas. Você é o próximo. Pepe segurou o envelope por meia hora antes de jogar fora. Não pela ameaça, mas pela falta de coragem de quem mandou. Quem quer fazer, faz. Quem avisa, teme. Mas mesmo assim, naquele fim de tarde, o cheiro no ar já era outro. O vento parecia carregar chumbo. O primeiro tiro veio baixo. Estourou o vidro da frente. Silas rolou atrás da bancada. Negueba puxou a pistola do armário. E Pepe ficou parado, olhos no espelho. "Chefia!" gritou Negueba. "Cobre a porta dos fundos!" ordenou Silas. Pepe, calmo, deu 2 passos. Pegou a navalha que usava para fazer acabamento nos cortes. Olhou o sangue no chão. Era dele. Um estilhaço pequeno. Riscou a palma da mão. É esse tipo de resposta que eles querem dar. E caminhou para fora. Foram 3 os atiradores. Mal pagos. Mal informados. Recrutas de uma tentativa desesperada de retomar o controle da quebrada. Acharam que Pepe era só figura, que o salto alto dificultava a mira, que a voz fina não comandava fogo. Erraram feio. Pepe não atirou. Não precisou. Quando ele passou pelo portão, 2 tiros acertaram o muro. O terceiro travou no cano. E os 3 rapazes viram algo que nenhum chefe jamais mostrou. Alguém que não recua, não correu, não tremeu, só olhou. E o que tinha nos olhos dele não era raiva, era decepção. Os tiros cessaram. A moto acelerou. Sumiram no asfalto. Pepe voltou para o salão. Pegou a toalha branca, limpou o sangue da mão e, com um gesto só, limpou o espelho. Mas a mancha ficou. Nos dias seguintes, a quebrada silenciou. O ataque foi assunto nos becos, nas escadas, nas filas do mercado, mas ninguém comentava alto. Ninguém ousava dizer que Pepe estava perdendo força, porque sabiam que aquilo tinha consequências. E elas chegaram rápido. 2 dias depois, a casa da avó de um dos atiradores amanheceu com faixas negras na porta, uma vela acesa, uma rosa branca e um bilhete. Quando você cria cobra, ela morde o próprio quintal. A velha mudou de bairro naquela mesma tarde. O rapaz nunca mais foi visto. Mas o que ninguém sabia era que o espelho quebrado tinha deixado uma rachadura, não só no vidro, mas em Pepe. Até então, ele se mantinha num tipo de código próprio. Justiça com método, vingança com estética. Mas o sangue no espelho bagunçou as regras. Ele passou a andar mais calado, mais frio. As noites viraram mais longas. A navalha tremia às vezes, não de medo, mas de outra coisa. Memória invadindo. Memória do filho, da calçada, da gargalhada, do espelho do banheiro, onde ele tentou se convencer de que ainda valia a pena seguir. Silas percebeu. "Tá dormindo pouco, chefia." Pepe respondeu sem tirar o olho do vidro. "Sonho demais." Milton também soube do ataque e pela primeira vez se preocupou de verdade. Não por Pepe, mas pelo que viria depois. Porque sabia, quem tenta matar alguém como ele assina a própria sentença. Mas se Pepe deixasse a emoção dominar, o controle da tragédia escaparia. O detetive voltou ao salão. Não como ameaça, como alerta. "Você foi alvejado. Pode usar isso. Pedir proteção. Sair desse jogo antes que vire o alvo final." Pepe sorriu. "Milton, o problema não é virar alvo, é virar igual. E se já virou?" Silêncio. "Então eu morro bonito, mas sem perder o salto." Naquela semana, Pepe riscou 3 nomes do caderno. Não por vingança, por reequilíbrio. Um deles, curiosamente, era alguém que ele hesitou em julgar. Um ex-colega de Patrícia. Um homem que nunca levantou a mão contra ele, mas que, num áudio antigo encontrado numa fita cassete da escola, foi gravado rindo, chamando-o de bicho frouxo. O áudio nunca foi divulgado. Só Patrícia tinha, mas agora estava nas mãos dele. Ele ouviu 5 vezes e, no fim, riscou o nome com calma. Porque quem ri da dor dos outros, um dia vira eco. Na noite seguinte, Pepe trancou o salão. Subiu até o mirante improvisado no topo do morro, lugar que poucos sabiam, onde ele ia só quando precisava ouvir o próprio silêncio. Lá de cima, via a quebrada toda, os becos, os bares, os telhados velhos. Cada ponto iluminado era uma história, um erro, um perdão, um destino cruzado. Ele pegou o caderno, abriu na página marcada e, com uma caneta vermelha, circulou um novo nome. Silas. Sim, Silas. O homem que jurava lealdade. O único que, sem querer, deixou a caixa cair. Que hesitou diante da verdade. Que andava olhando para os lados mais do que devia. Pepe não queria fazer aquilo. Mas o jogo agora era outro. E o sangue no espelho não seca fácil. Tem certas coisas
coisas que a quebrada nunca pergunta. E uma delas era: qual é a do Silas com o PP? Não era por respeito, nem por medo. Era porque todo mundo, no fundo, já sabia. Só que ninguém dizia. Silas chegou na vida do PP no ano do sumiço. Foi numa dessas noites que o mundo parece querer engolir tudo. PP estava sozinho, sentado numa calçada perto do viaduto do Ticoatira, tentando decidir se dormia ali ou sumia de vez. Silas apareceu como sombra. Camisa regata, braço tatuado, olhar perdido igual. Tinha saído de uma tranca braba, sem rumo, sem ninguém. Tem fogo aí? Não, mas tem silêncio, respondeu PP sem olhar. Sentaram juntos. Não falaram nada por quase uma hora. No fim, Silas disse: "Você parece comigo?" "Não, você que parece comigo", devolveu PP. Daquele dia em diante, nunca mais se soltaram. Silas era o único que via PP sem armadura, sem salto, sem maquiagem de guerra. Era quem cuidava quando ele dormia demais. Quem silenciava os outros quando a navalha tremia. Quem lia os olhos dele antes da fala. Mas também era quem começava a mudar. Depois do ataque ao salão, Silas ficou inquieto, mais calado que o normal. Evitava encarar PP de frente e, pior, começou a se afastar das conversas sobre o caderno. PP notava, mas não cobrava, até o dia em que ele viu. Era madrugada. Silas achou que estava sozinho. Entrou no salão pelo fundo, pegou a chave escondida, abriu o armário de concreto, o que só PP deveria conseguir abrir, e tirou o caderno. Não leu, apenas olhou, como quem encara um espelho que revela demais. PP viu tudo da laje, por uma câmera escondida, e chorou. Não de raiva, de luto. Na manhã seguinte, PP preparou café. Serviu para Silas como sempre fazia. Sorriram, falaram da quebrada, cortaram o cabelo de 2 moleques, limparam o salão juntos. Mas o silêncio entre eles era outro. Até que PP disse: "Você entrou no meu armário." Silas congelou. "Eu não toquei." Mas olhou, e isso já é cruzar a linha. "Eu só queria entender. Entender por que você carrega tanto nome e ainda tem o teu no topo da lista." PP olhou fundo. "Porque ainda não me perdoei. E talvez nunca vá." Silêncio. Silas se levantou, foi até a porta, mas antes de sair, soltou: "Eu entrei porque eu te amo e não queria te perder pro monstro que você tá virando." A porta fechou. E PP ficou sozinho com a única frase que atravessou o coração dele. Durante 3 dias, Silas sumiu. Não atendeu Negueba, não apareceu no ponto de vigia, nem na ronda da Viela 17. E PP não foi atrás, porque sabia que, se ele voltasse, voltava por escolha. Mas na madrugada do 4º dia, Silas apareceu, ferido, roupas rasgadas, sangue na testa, carregando nas costas um garoto desacordado. Tentaram matar ele? Moleque que cê ajudou? Tá jurado? Pegaram ele e mandaram recado. PP ajudou a deitar o menino na cadeira. Chamou a velha parteira da Rua 8. Limpou o ferimento. Cuidou. Silas, sentado no chão, tremia. "Eu errei, mas eu voltei." PP não respondeu. Apenas pegou o caderno. Riscou o nome de Silas com força. Mas não como quem elimina, como quem perdoa. A quebrada voltou a funcionar. Mas dentro do salão, o ar era outro. PP passou a falar menos. Silas também. Havia carinho ainda. Havia lealdade. Mas havia o peso de quem já se viu de verdade. E isso, nem todo amor sobrevive. Numa noite chuvosa, enquanto Negueba mantinha a ronda, Silas entrou no salão, já vazio. "Você ainda me ama?" PP demorou para responder. "Acho que você foi o único que me viu por inteiro. E mesmo assim, ficou. E isso é amor? Não sei, mas é o mais perto que cheguei." Silas se aproximou, tocou o rosto dele. Os dois sabiam que o fim estava próximo, mas não por causa do medo. Era o destino, o peso da escolha, a certeza de que a guerra que PP travava não deixava espaço para dois. Naquela noite, dormiram juntos, pela primeira vez, sem pressa, sem culpa, como 2 homens que sabiam que o amor deles não ia durar, porque o caderno ainda tinha nomes, e o último deles estava escrito com letras maiores do que todas as outras: Milton. O nome dele apareceu escrito com outra letra. No caderno de capa vermelha, na última página, alguém tinha riscado: "Milton já sabe demais." Mas PP nunca escrevera aquele nome com a própria mão. Foi Silas. Ele confessou num sussurro, no fim de um corte de cabelo qualquer, quando o rádio do salão tocava uma música antiga e a chuva batia no toldo com raiva: "Fui eu que escrevi, PP. Achei que você tinha que se proteger." PP não respondeu, só olhou para o espelho e pensou: quando quem ama a gente começa a temer por nós, é porque já viramos algo irreconhecível. Milton também sabia que estava sendo observado.
preocupado. Depois que achou a caixa no galpão, não teve mais sossego. A cada canto da quebrada, sentia olhares, às vezes, passos atrás. Às vezes, só o silêncio que precede algo ruim. Mas ele não recuou, porque, diferente de Pepe, Milton não fazia caderno, fazia dossiê, e o dossiê sobre Pepe já passava de 70 páginas. Incluía relatórios de campo, depoimentos não oficiais, fotos da movimentação no salão, registros do sumiço de figuras suspeitas, tudo sem provas diretas, mas com uma lógica tão clara que doía de ler. O que Milton não tinha era o gatilho, aquela ação concreta que justificasse o estouro, porque até ali Pepe não deixava rastro. Era justiça pelas beiradas. Mas um erro mudou tudo. Um dos antigos nomes do caderno, Kleber do Sapo, ressurgiu. Não morto, mas hospitalizado. Alguém tentou apagar ele numa emboscada, mas Kleber sobreviveu. E entre morfina e medo, falou demais. Foi o salão, foi aquele viado do salão, ele que manda tudo. O depoimento vazou, chegou até Milton. Era frágil, mas era o suficiente para abrir um inquérito formal. E agora, Pepe não era mais sussurro, era alvo com carimbo oficial. Quando Pepe soube do inquérito, não quebrou nada, não gritou, apenas tirou os saltos, guardou no armário. Naquele dia saiu de tênis, calça preta, blusa sem marca e disse a Silas: "Se eu não voltar, queima o caderno." Mas só depois de ler a última página. Silas não perguntou nada, porque sabia. Pepe ia encarar Milton, não como rival, mas como reflexo. O encontro foi marcado num terreno neutro, um estacionamento abandonado perto do Terminal Belém. Sem câmera, sem testemunha, só os dois. Milton chegou primeiro, blazer surrado, pistola na cintura, olhar firme. Pepe apareceu andando, sem pressa, sem escolta. Se encaram por longos segundos. "Você sabe por que tá aqui?" perguntou Milton. "Sei. Você quer entender se vale a pena me prender ou me deixar terminar?" Milton não respondeu. Estudava cada palavra, cada gesto. "Você matou gente, Pepe?" "Não. Eu tirei da frente quem fazia questão de me esmagar. Eu só me tornei aquilo que o mundo me ensinou a temer. Isso não é justiça. Não é mesmo. É vingança com nome bonito." Silêncio. Milton puxou uma pasta da mochila, jogou no chão. "Aqui tá tudo o que eu sei. Se eu quiser, te derrubo em 3 dias. Mas antes, eu quero te ouvir, porque parte de mim ainda tenta entender quem você era, antes do salto, do sangue, do espelho." Pepe sentou num pedaço de concreto. "Eu era só um homem tentando ser aceito, tentando criar o filho, tentando não desaparecer. Mas o mundo não deixa quem é diferente em paz, Milton. E um dia, eu cansei. E agora? Agora eu tô no fim. Só tem um nome no meu caderno. O meu." Milton sentiu o peso. "E se eu te prender agora, você vai virar manchete. Vai ser elogiado, mas a quebrada vai sangrar de novo. Porque tirando o monstro que eu virei, sobra o monstro que vocês deixaram crescer." Milton olhou para o céu. Escurecia. "Então me dá o caderno." Pepe tirou da mochila. Entregou com as 2 mãos. "Lê, depois decide." Milton pegou. E naquele momento, nenhuma arma foi sacada. Nenhuma algema. Só 2 homens quebrados, tentando entender em que ponto deixaram de ser o que eram. Na mesma noite, Milton leu o caderno, página por página, nome por nome, dor por dor. Chorou em 3 momentos, na descrição da surra, no relato do enterro do filho. E na página final: "Se eu pudesse voltar, não escolheria a paz. Escolheria desaparecer antes, porque às vezes viver demais é o erro." Na manhã seguinte, o salão amanheceu trancado. Pepe não apareceu mais. Silas também sumiu. Milton guardou o caderno numa caixa de madeira, sem protocolo, sem registro. E até hoje, ninguém sabe se Pepe tá vivo, se fugiu, se virou outro. Só sabem que, desde então, a quebrada nunca mais teve outro chefe. Porque ali, o medo ganhou salto. E a justiça, rosto. O salão ficou trancado por 3 dias. Nenhum bilhete, nenhuma movimentação. O povo da quebrada começou a murmurar. Pepe vazou? Foi preso? Ou será que caiu? Mas ninguém ousava se aproximar da porta. Era como se a ausência dele fosse mais forte que a presença de qualquer um. A fachada pichada, o toldo furado, a placa meio torta, tudo ali ainda carregava o peso da autoridade que ele construiu sem grito, sem tropa, sem crachá. Na noite do 3º dia, a luz acendeu, só por alguns minutos, e apagou de novo. Negueba viu da laje, desceu correndo, mas quando chegou, só
só encontrou a chave pendurada no cadeado. E dentro, o salão vazio. As cadeiras tinham sido cobertas com lençol branco. O espelho limpo. A bancada sem navalha, sem pente, sem loção. No centro, uma caixa. Dentro dela, o último corte. Era o blazer branco, o salto, a pistola cromada, um papel dobrado. Se você tá lendo isso, é porque eu já fui. Não para fugir, mas para não estragar o que sobrou. Silas não deixou o bilhete. Negueba chorou em silêncio. Milton, ao saber, só fechou a pasta do inquérito e disse: ele cumpriu o que prometeu. Só não sei para quem. Sem o PP, a quebrada voltou a sentir cheiro de caos. Em menos de uma semana, 3 disputas por ponto. 2 chefes autoproclamados. Um acerto que quase virou chacina. Mas foi aí que o improvável aconteceu. Negueba reabriu o salão, sem mudar o nome. Sem tirar a foto de PP do espelho, uma Polaroid esquecida atrás de um desodorante antigo, onde ele aparecia cortando o cabelo de um menino com um sorriso raro. Aqui vai ser do mesmo jeito. Respeito, memória e sem vacilação, anunciou. A quebrada obedeceu, não por medo, mas por saudade. O último corte que PP fez foi no Silas. Ninguém viu, mas todos sabiam. Era um ritual deles. Nas madrugadas mais pesadas, quando o mundo parecia demais, PP cortava o cabelo de Silas como quem cuidava de um altar. Você tá ficando velho? Cê que tá ficando leve. Acha que um dia a gente escapa? Acho que cê já escapou quando decidiu amar alguém como eu. Era nesses momentos que o caderno ficava fechado, que a guerra calava e que o espelho deixava de julgar. Anos depois, uma equipe de filmagem tentou fazer um documentário sobre o misterioso desaparecimento do chefe do salto. Foram barrados. Milton negou a entrevista. Negueba não falou. E Silas, ninguém mais viu. Só uma carta anônima chegou na produção. Se vocês quiserem saber quem foi PP Maravilha, perguntem à quebrada. Eles vão dizer que ele sumiu. Mas no fundo, sabem que ele ficou em cada silêncio que passou a ser respeitado. O documentário nunca foi feito. Milton se aposentou. Entregou a pasta com o dossiê a uma jovem investigadora. Leia se quiser, mas não ache que vai entender. Tem coisa que a lei não explica, só a vida. Na última página da pasta, preso com clipe enferrujado, estava o papel que PP deixara dentro da caixa. Justiça não é o que a gente sonha, é o que a gente consegue salvar quando o mundo já acabou. Até hoje, na Viela 17, dizem que, de vez em quando, ouvem o som de um salto no asfalto. Não é medo, é memória. E no espelho do salão, escrito com batom vermelho, uma frase que ninguém apaga. Eu não queria o trono, só queria que parassem de cuspir em mim. Durante muito tempo, a quebrada viveu como quem espera trovão depois do relâmpago. Porque quando alguém como o PP some, o mundo não acredita que foi para sempre. Só pensa, é agora que ele volta. A lenda nasceu antes da saudade. No primeiro mês sem PP, surgiram relatos. Ele foi visto pegando um ônibus pro litoral, com capuz e salto escondido. Tá morando em Salvador, cuidando de um terreiro fechado. Virou segurança de político rico. Tá nos bastidores do poder agora. Tá vivo, mas mudo. Fez promessa para nunca mais abrir a boca. E o mais repetido, ele não morreu. Ele virou aviso. A quebrada, que antes se curvava com medo, agora se organizava por memória. Os moleques do corre começaram a mudar o jeito de agir. Ninguém mais vendia perto de escola. Ninguém mais ameaçava mãe solteira. Até os acertos ficaram mais limpos, se é que isso é possível. Por quê? Porque, no fundo, ninguém queria ver PP voltando. Não porque ele fazia barulho, mas porque ele era o silêncio antes do fim. Negueba virou o novo guardião do salão. Não chefe, nem dono, só zelador da memória. Com o tempo, passou a cortar cabelo de graça nas segundas-feiras. Só para menino novo, com vida bagunçada. Dizia, é o que ele faria. Na parede, junto à foto de PP, uma frase nova apareceu, pintada por um artista local. Quem viu, não esquece. Quem não viu, sente. Silas, mesmo desaparecido, deixou rastros. Um morador de Mauá jura que viu ele numa missa. Outro disse que um caminhoneiro deu carona para um homem com tatuagem no braço igual a dele, sempre sozinho, sempre olhando para trás. Dizem que ele carrega o caderno agora, não para riscar nomes, mas para lembrar os que não devem ser esquecidos. Milton, já aposentado, passou a ser visitado por jovens repórteres. Queriam entender o caso PP. Ele sempre respondia a mesma coisa. Você quer manchete, mas ele era história, e história não cabe em manchete. Guardava o caderno em uma gaveta trancada. Nunca divulgou, nem quando ofereceram dinheiro. Mas, vez ou outra, lia a última página.
a letra firme, a tinta quase apagando. Eu não quero ser lembrado como monstro, nem como herói. Quero ser lembrado como o último corte, aquele que ninguém teve coragem de fazer. E eu fiz. Em 2009, 6 anos depois do sumiço, um velho detento da Casa de Custódia de Taubaté pediu para falar com a imprensa. Disse que sabia onde Pepe estava. Disse que podia levar até ele. Mas antes do encontro, morreu envenenado. Sem testemunhas, sem rastros, sem verdade. Aos poucos, a figura de Pepe Maravilha virou código. Nos muros, a sigla PM03 apareceu em várias quebradas. Alguns achavam que era referência à polícia militar. Outros, que era símbolo de alguma nova facção. Mas quem sabia, sabia. Pepe Maravilha, 2003. Ano do fim, ano do começo. Em festas clandestinas, DJs sampleavam a voz dele, tirada de uma gravação antiga. Eu não mando, eu evito que outros mandem errado. A galera dançava sem saber o peso daquelas palavras, mas os mais velhos abaixavam a cabeça. Em 2012, uma mulher apareceu no salão. Cabelos grisalhos, óculos antigos, roupa de quem carregava luto antigo. Era Patrícia. Negueba reconheceu. Ela não chorou, não pediu explicação, só sentou. Meu menino gostava de vir aqui. Negueba só respondeu. A gente nunca esqueceu dele. Ela deixou uma flor embaixo do espelho e foi embora. Ninguém mais a viu. O retorno de Pepe nunca veio, mas a ausência dele virou presença constante. Ele virou limite, virou lembrança que organiza, virou o motivo pelo qual alguns ainda pensam 2 vezes antes de pisar em alguém diferente. E talvez isso tenha sido a maior vitória dele. Porque onde o salto dele pisou, ninguém mais andou do mesmo jeito. O asfalto da Viela 17 nunca foi trocado. Continuava rachado, remendado, com manchas escuras que nem a chuva tirava. Mas quem morava ali sabia. O chão contava a história. Ali, Pepe Maravilha desceu do palio prata. Ali, ele mandou o mundo calar com um blazer branco e uma pistola na cintura. Ali, ele mostrou que respeito pode vir do silêncio e que o salto pode pisar onde nem o coturno ousa. Anos se passaram. Gerações novas nasceram sem ter visto Pepe, mas o nome dele nunca saiu das paredes. Quem foi esse tal de Pepe? Foi o cara que fez a quebrada andar reta por um tempo. Fez o quê? Fez justiça com a mão suja, mas com o olho limpo. Ouvia-se isso nos bares, nos campinhos, nas cadeiras de plástico, onde os antigos contavam histórias, e em cada versão ele virava algo diferente. Para uns, justiceiro, para outros, criminoso frio, para muitos, ferida aberta que a cidade nunca quis encarar. Na escola estadual Padre Anchieta, uma professora de história pediu que os alunos fizessem trabalhos sobre figuras não reconhecidas oficialmente pela história. Um aluno entregou um texto intitulado O Chefe que Não Gritava, falava de Pepe, contava o que ouvira do tio, terminava assim: ele não mudou o mundo, mas fez o mundo pensar 2 vezes antes de continuar igual. A professora leu em silêncio e chorou baixinho. Negueba manteve o salão funcionando até onde deu. Depois, passou a chave para um jovem barbeiro que cresceu cortando o cabelo ali. Antes de ir embora, Negueba deixou um bilhete no espelho. Se um dia ele voltar, diga que o lugar dele nunca saiu daqui. O salão mudou de nome, mas a energia permaneceu. E a cadeira onde Pepe cortava, ninguém sentava. Milton morreu em 2020, aos 71 anos. Teve velório simples, nenhuma homenagem oficial. Mas na noite da cremação, alguém deixou um envelope na porta da funerária. Dentro, uma foto. Era a única imagem conhecida de Pepe fora do salão. Sentado num banco de praça, rosto sereno, um livro na mão. No verso da foto, só uma frase: você me caçou, mas nunca quis me pegar. Silas foi visto pela última vez em 2015, numa estrada perto de Belo Horizonte. Cabelos grisalhos, barba feita, vestindo branco. Testemunhas disseram que ele carregava um caderno vermelho, de capa gasta. Disseram também que sorriu para uma senhora que o chamou de moço bonito. Depois, desapareceu de novo. E Pepe? Pepe virou o que o sistema não sabe catalogar. Um fantasma com história, uma memória com salto, um código entre os que sangram calados. Ele virou nome que se fala baixo, mas com respeito. Virou pergunta sem resposta. Virou cicatriz na maior cidade do país. Numa noite, no alto da laje de um novo morador da Viela 17, um garoto perguntou ao avô: por que ninguém anda gritando aqui, vô? O velho respondeu: porque esse chão já ouviu demais. Mas tem perigo? Tem. Mas também teve alguém que mostrou que até o perigo respeita quem sabe onde pisa. E então,
Na parede do antigo salão, alguém escreveu com spray: "Onde o salto pisou, o mundo tremeu", e ninguém teve coragem de apagar, porque todo mundo sabia. Pepe Maravilha sumiu, mas nunca foi embora. Se essa história fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o gostei e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Aqui, a gente conta o que a TV nunca teve coragem de mostrar.